Uhum. Tá. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho de como esse projeto, né, o EAD do inglês e português, acho que hoje é o 4º encontro, e eu fiz a proposta de falar um pouquinho sobre sexualidade e EFT. E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a trilha que eu fiz, né? Que quando eu comecei a aprender IFT, eu já trabalhava com casais e trabalhava com sexualidade, né? Eu também sou sexóloga e eu comecei a procurar os materiais e vídeos e o podcast, o Foreplay, né? Eles me ajudaram muito a entender e integrar a sexualidade e a EFT. E aí eu pensei, por que não propor esse tema para vocês, né? Então, foi uma trilha, assim, que eu fiz, e eu pensei na apresentação, né, do podcast, que é um podcast, assim, bem informal, né, que o George Fowler, que é o treinador, e a Laurie, que sexóloga clínica também, e também terapeuta de casal, eles têm esse programa, né, e que é semanal. Então, eles trazem temas que não são necessariamente para terapeutas IFT, mas que também pessoas, né, casais, né, podem assistir. Então, se vocês quiserem também indicar e vocês depois quiserem conhecer, eu coloquei qual foi a base, né, dos dois podcasts que a gente escutou. E por isso, né, eu ia apresentar era o meu dia, apresentaria sozinha, mas eu estava bem nervosa, porque eu não tenho habilidade de apresentar e não é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu sou bem introspectiva, tímida. E aí, como o podcast é uma dupla e eles fazem roleplays e eles, né, falam de uma forma bem informal, bem divertida, porque eles estão falando de sexualidade, né? E aí eu convidei a Bianca, minha parceira, e ela super aceitou. Então eu vou apresentar o tema, vou falar sobre o podcast. A Bianca, a gente combinou aqui de ser bem informal também, bem do estilo que eles fazem, né? A gente não decidiu aqui quem vai ser o George e a Laurie, mas a gente vai tentar fazer um pouquinho de que vocês tenham também essa experiência, né? De sentir essa informalidade que eles tratam o assunto, né? No início do podcast, eles têm lá uma frase de chamada deles, né? Que eles falam que é para o crescimento mental, né? Físico, mente, corpo e o coração. Então, a ideia deles é que eles consigam falar desse tema, usando NFT e sexualidade, que eles possam integrar. E para mim faz bem sentido, né? Porque NFT fala do coração, de conexão, e a sexualidade é mente e corpo, né? Então, faço um convite para vocês. Então, eu espero que vocês se divirtam. Se vocês tiverem dúvida e quiserem me parar a qualquer momento, pode colocar no chat. Peço desculpa já de começo, que eu vou ficar um pouco nervosa até eu relaxar aqui, tá bom, gente? Mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor para vocês. Eu pensei, para começar o tema, trazer um pouquinho para vocês de alguns conceitos dentro da sexualidade, já que nós vamos falar sobre sexualidade e EFT. Eu sei que a linguagem do ciclo, das etapas, é uma linguagem que vocês mais conhecem, que já está mais, né, fácil para vocês entenderem, mas eu pensei em colocar aqui dentro da sexualidade, dentro né, da sexologia clínica, a gente trabalha com alguns conceitos que é importante, que é o ciclo de resposta sexual, né? E são 4 etapas, né? O desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. E também tem o ciclo de resposta sexual feminino, que é o modelo circular da Basson, que é um pouquinho para a gente também olhar para a sexualidade mais feminina, mas se a gente for pegar lá o DSM, ele está bem organizado dentro do desejo, excitação, orgasmo e resolução, e a falha em cada uma dessas fases vai ocasionar alguma disfunção, né?
Então, eu queria só fazer uma en passant disso, para a gente aprofundar um pouquinho, né, e entender o ciclo emocional e o ciclo sexual e como eles se interligam, né, se sobrepõem, quando a gente está falando de sexualidade. Então, o desejo, essa primeira fase, seria aquela vontade, né, eu quero sexo, né, e o desejo espontâneo, ele está ligado à libido, e o responsivo, ele está ligado ao estímulo, né. A segunda fase, então, tem a excitação, que vai preparar a gente para o ato sexual, então são as respostas fisiológicas, a lubrificação, a ereção, aquela sensação, né, que a gente fica meio vermelho, taquicardia, tudo isso vai acontecer nessa fase. Aí do orgasmo, né, a terceira, ela tem a sensação de prazer, né, e aí no homem ele pode coincidir com a ejaculação e também vai ter a disfunção precoce, né, a retardada que a gente fala. E na resolução, né, é aonde o pós-sexo, e aí a gente vai olhar, né, para como as pessoas ficam, né, como elas se conectam depois, como ela fica, e também pode ter ali nessa última fase da resolução, também pode ter uma disfunção, que tem pessoas que têm dor pós o coito, né, pós a relação sexual. Então, dentro da sexualidade, a gente sempre está observando isso, né, e a gente usa esses dois termos, que é a disfunção, que é mais do funcionamento, mais para a medicina, que é do funcionamento fisiológico, e a inadequação, que na verdade a gente olha para como aquele casal está se relacionando sexualmente. Então, eles vão contar para a gente se é satisfatório em relação ao desempenho, como eles gostariam. Então, ali está mais relacionado à parceria, tá? Eu costumo, né, falar que eu mudei totalmente o ciclo de resposta e a forma como eu olho para o ciclo de resposta sexual quando o casal chega para mim, e depois de ter feito toda essa trilha para integrar esses dois temas, que dentro do ciclo, então, dessas 4 fases que eu contei para vocês, eu achei importante que na IFT a gente acrescenta uma outra fase, né? Uma outra nuance, que é a conexão antes do desejo ou depois do desejo. Então, digamos que teria 5, né? Que também é muito parecido com o ciclo de resposta sexual feminino da Rosemarie Basson, que ela já coloca a intimidade sexual, né, o sexo neutro, né, que as mulheres podem começar a fazer sexo sem estar com vontade, né, e durante o sexo elas se engajarem e ter satisfação, e está muito ligado também ao tipo do estímulo. Então, às vezes, começa o estímulo e a mulher ela vai se sentindo mais confortável e ela vai se envolvendo, né, ativamente, e às vezes ela também pode começar sem desejo e tá gostoso, e aí ela acessar recursos, né, fantasias, memórias, e no final ela sentir que foi satisfatório, né? Então, se a gente pensar na conexão e pensar na IFT, quando o casal chega com uma queixa, né, sexual, às vezes ele está também querendo, né, a conexão antes, ou ele chega lá no final, né, tendo um sexo não satisfatório e querendo se conectar depois do sexo. Então, eu penso assim, eu fiquei pensando na palavra conexão e ligando com a sexualidade, e para mim faz muito sentido, e eu gosto de falar isso para os casais, que quando eles chegam com uma queixa, né, que a conexão, para mim, né, hoje, unindo a IFT, que é a conexão é a ação para buscar segurança, porque faz todo sentido, né, para a gente pensar na sexualidade e na IFT,
a gente trabalhando com os casais para que eles consigam se conectar, né? E o que é conectar? É buscar segurança, né? Para que a gente possa ir um pouquinho mais profundo, ficar mais vulnerável e poder falar, né, dessa parte que às vezes dói tanto, né? Uma outra coisa que eu acho importante, que quando a gente está lá no assessment, né, que tem questões que também a gente pode fazer de sexualidade, a gente também ter essa visão, né, de que a história, né, quando o casal vai buscar recursos para desenvolver a sexualidade, né, então ali na história deles sexual, de como eles foram construindo a sexualidade, tem ali, né, o mapa erótico deles, tem a matriz, né, da sexualidade deles. Se a gente, na entrevista, né, ali individual, a gente poder ficar um pouquinho curioso para entender a matriz, né, então, que recursos que ele tem, o que ele utiliza, ou que ele utilizou, a forma como ele aprendeu, né, receber, dar carinho, toque. Ali também, se a gente puder entender um pouquinho na entrevista, também é bem importante, né, para a gente poder ter essa ideia da matriz, né, qual é o mapa erótico, né, da pessoa, para a gente poder também aprofundar um pouquinho no casal, né. Acho que é isso. Estamos todos iguais aqui na sexualidade, e aí agora a gente vai para os podcasts. Agora minha parceira Então, eu coloquei aqui, acho que a gente fala da conexão, é claro que a gente quer que no final do processo os casais se sentem seguros, confortáveis e de que eles possam, né, ali poder compartilhar um com o outro, né? Mas quando a gente fala na desconexão, né, o que acontece no ciclo negativo, né, pensando aqui na IFT, então eu coloquei aqui que o ciclo emocional e o ciclo sexual, eles vão se sobrepor e vocês vão entender, vai ficar bem claro para vocês por que eles se sobrepõem, porque as posições, né, elas não são rígidas, né, o mesmo casal, ele pode perseguir sexualmente e evitar emocionalmente, ou o contrário, então, ou até na sessão, em determinado momento, o jeito que ele busca a parceira para o sexo, às vezes é um perseguidor, mas ali naquele momento ele acaba na posição de evitador, né? Então as posições elas se sobrepõem e elas mudam. Então a gente não olha, né, como rigidez, na verdade a gente está ali para tentar entender o casal e não as posições, né? Então a gente quer olhar para como que o casal ele busca o outro para o sexo, ou como ele responde quando o outro busca ele para o sexo, né? Talvez a gente possa fazer perguntas curiosas, né? O que acontece com você quando você sente a sua parceira, né, te olhando e você sabe que aquilo é um convite para o sexo, e talvez você não esteja com tanta vontade, ou quando ela te encosta e você sente que ele já está excitado. Então a gente pode fazer algumas perguntas assim para ir entendendo junto com o casal. Então, muitas vezes a nossa conexão emocional não é forte o suficiente para sustentar a conexão sexual, e nossa conexão sexual não é quente o suficiente para motivar a conexão emocional. Esse quente, tá, gente? Eu tô falando de libido, tá? E às vezes a gente não tá suficientemente com vontade, mas tá com vontade de se conectar emocionalmente, mas às vezes não tá com vontade sexual, e isso, né, vai dificultando, porque se a gente já tem uma dificuldade para falar da linguagem emocional quando a gente recebe, né, a gente vai ensinando nossos casais a falar sobre a linguagem do apego, né, que a gente coloca a lente do apego, e que ali a gente vai ensinando eles a falar um pouco melhor das emoções, do que eles estão sentindo, aprofundando, indo mais para o corpo, né? Imagina falar de problemas sexuais quando você está desconectado. Então, essa linguagem também a gente precisa ajudar os nossos casais a ficar
fluente, né? Então, o ciclo negativo, nosso ciclo negativo... Paty, deixa eu te interromper para fazer um acréscimo nisso. Eles falam no podcast essa questão, né, do que acontece com o corpo de cada um, nessa questão dos papéis que eles assumem no ciclo, né? E aí esse ponto de ser ou não quente o suficiente, do que vai acontecendo, eles dão muito exemplo do que por que a maioria dos homens é perseguidor sexual, né? Porque depois de uma desconexão emocional, o que eles têm, o que eles conseguem pensar, o que o cérebro deles aceita para buscar novamente uma conexão, é o sexo. E no momento que eles começam a pensar, então, como que está realmente, né, uma coisa ligada na outra, e que muitas vezes a gente desconsidera isso se a gente olhar só para o emocional. Porque na hora em que ele começa a pensar sobre o sexo, ele já vai ter ali a ativação da testosterona, né? Isso já vai acontecer no cérebro dele, e aí ele vai conseguindo aceitar essa ideia de buscar a proximidade, porque quando ele começa a pensar, a testosterona ativa, o corpo dele vai acender, e ele vai se ver, então, bom, então pode ser que tenha uma entrada, isso dá força para ele buscar, né? Quando a questão emocional, se ele começa a pensar, não tem uma ativação do corpo dele, uma ativação cerebral, permitindo, empurrando, dando força que ele se aproxime dessa mulher. Então ele vai pensar, não quero saber, não quero falar, vai ser pior, não tem porquê, né? Agora, na questão do sexo, o corpo dele vai dizer que tem porquê. E aí é onde começa, né, essa questão dessa ligação que a Tati está dizendo, de uma coisa puxar ou não a outra, né? Porque quando tem uma desconexão emocional, isso já vai ser um problema por si só, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E por que para a mulher a gente não tem esse, né, esse empurrão da testosterona? Porque a resposta fisiológica, ela tá ligada aos neurotransmissores, os hormônios, e o que leva a mulher para o engajamento sexual é diferente. Então, no podcast ele fala, né, muito disso, de que a testosterona é como se desse a coragem, né, para esse homem ir e buscar o sexo, né, e buscar ali engajar, ficar conectado emocionalmente para depois ele conseguir aprofundar e falar de outras coisas. Também a gente vai ver que às vezes isso também não acontece e vai levar para os bloqueios. Mas enfim, vamos ficar nisso, né? Que a gente vai fazer um roleplay aqui no final. Então, o ciclo negativo, né? Ele prejudica as nossas boas intenções e elas vão impactar, né? De maneira que ela vai afetar o outro. Né? Isso a gente vê, isso que a gente vê bem, né, nas sessões de casal, né? Quando o ciclo negativo está ali ganhando, né? Que eles estão realmente, as boas intenções, né? Não chegam para o outro como uma boa intenção. Chegar, ele está querendo me machucar, ele está me rejeitando, eu não sou boa o suficiente para ele. E aí eles ficam nesse ciclo que acaba se tornando vicioso. E também fala, né, nesse podcast que a gente entra nesse ciclo negativo e a gente começa a dançar tantas vezes, né? Então, você dança uma vez, 2 vezes, 100 vezes, né? Do mesmo jeito, o cérebro da gente já começa a se acostumar a dançar daquele jeito e ele já se prepara para o ciclo negativo, né? Ele já começa a se preparar para esperar, né? Que aconteça a desconexão. Pode ir, Bi. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá dando para... Tá. Então, o que causa a desconexão sexual... Não, peraí que deu ruim aqui, só um pouquinho. A minha deu pau aqui. Você já tá querendo ir para os finalmente. Não, ele foi... Eu não desacelerei e ele foi demais. A tradução, né, o foreplay, a tradução é preliminares, né, gente?
Então, são conversas, assim, antes do sexo, a intenção do podcast. Agora sim. Tá. Então, o que causa a desconexão sexual? Então, o grande problema é o que está acontecendo com as nossas emoções, como nos tornamos reativos, né? Então, são as respostas. E como nós, quando estamos reativos, foi o que eu falei, né? O cérebro começa a se preparar, né? E aí a gente já perde a capacidade de ampliar, de buscar outras estratégias, de resolver os problemas, né? Que geralmente é quando os casais chegam, né, na terapia, porque eles já não conseguem mais resolver sozinhos com as mesmas estratégias. E às vezes a gente escuta essa frase com bastante frequência, né? A gente veio para terapia porque a gente sente que está muito desconectado, né? E aparece a saudade, né? Então a gente está desconectado, a gente não está mais conseguindo conversar, resolver. Então, nós, dentro da sexualidade específico, né, nós contamos a nós mesmos que somos amantes ruins, não o suficiente, de alguma forma, né, pouco atraentes. E o que nós dizemos a nós mesmos sobre os nossos parceiros, talvez ele seja egoísta, seja indiferente, talvez ele não tenha mais desejo por mim, ele não me ame mais, né? Isso tudo está acontecendo aqui, né, na nossa cabeça. Só que não se esqueça que a gente está conectado com o corpo, né? Então a gente tem as ativações. Então, nós nos preocupamos que isso signifique que não somos compatíveis, que o nosso parceiro vai nos rejeitar, que outra pessoa, né, vai ser melhor, vai ser mais importante para o nosso parceiro, né? Geralmente entra naquelas fantasias, a gente não tem mais sexo, com certeza ele já deve estar com outra pessoa, ou tem outra pessoa que deve ser melhor do que eu, né? Quando algo dá errado na cama, o nosso corpo responde. Então, brigas, então discutir, acusar, fugir, né? Sair da cama ou nunca mais ir para a cama, isso é super comum, né? Às vezes a gente fala, vou ficar aqui vendo um pouquinho mais de TV, daqui a pouco eu vou deitar. Será que o outro tá? Eu escuto isso muito nas sessões. Deixa eu ver se ele já está dormindo para eu deitar também, ou eu vou ficar aqui fazendo outra coisa, depois eu vou, né? Congelar. Talvez se eu não disser para nada para o meu parceiro, vai ficar tudo bem, né? Ou ele não vai ficar bravo comigo, né? Então é aquela parte da evitação. Isso tudo está acontecendo na desconexão, tá, gente? E que daí acontece, né, aquela questão de que a nossa proteção contra isso, porque ninguém quer sentir isso, nenhum casal quer sentir isso, né? Eles querem a conexão. E o que são as proteções que vêm daí, né? Que são as posições de perseguidor, de predador. São tentativas de sair disso tudo. Tentativas, cada um tem os recursos que cada um tem para buscar a conexão. Então, o que acaba acontecendo é que essas proteções acabam colocando o outro também numa posição defensiva, protetiva, e a gente acaba culpando o outro por ter, né? A gente coloca eles lá com as nossas ações, de um ao outro, né? E vice-versa, e culpa o outro por estar se defendendo, que daí é a questão da emboscada, né? Do quanto que o ciclo é negativo e que vai se formando e vai se fortalecendo cada vez mais em cima de algo que é exatamente o oposto que eles estão buscando, né? Acho importante essa parte, Bi, porque o que é o ciclo negativo, né? Quando são as histórias que nós contamos para a gente mesmo, né? E que faz com que a gente crie estratégias para nos proteger, lembrando que da dor, né? Daquilo que está mais vulnerável para a gente, doendo muito, e que vai nos desconectando, vai nos distanciando, né? Do nosso parceiro, da pessoa que, na verdade, é quem a gente queria, né? Buscar que ele pudesse estar pra gente, né? Que você tá aí para mim, você pode me ajudar, porque que tá doendo muito,
E aí eu coloquei esse pedacinho porque eu acho importante que primeiro vai acontecendo tudo que aqui dentro da cabeça da gente, né? São as histórias e como a gente vai, né, ali contando para a gente mesmo, né? Que aquele parceiro faz isso porque é claro que ele está querendo que me ver, né, desse jeito, ele não está conseguindo me enxergar do jeito que eu sou, então vai acontecendo tudo isso no primeiro momento aqui, né, dentro da gente. Então, a desconexão sexual eu achei importante essa frase, né, que eles falam no podcast, que as nossas emoções, elas vivem nos nossos corpos, né? Então, não tem como a gente desconectar a emoção, né, do nosso corpo, né, do que acontece, né, dentro da gente na hora, né, que eu tô ali buscando o meu parceiro para tentar me conectar, para tentar me entender, ou para, né, só estar ali comigo. Então, a gente sabe, né, quando a gente está ali organizando os elementos da emoção na sessão, que a gente sempre vai lá para o corpo, então a gente vai para o corpo, porque de fato as emoções, elas estão lá no corpo da gente, é lá, né, que a gente vai fazer a mudança, é lá que eles vão poder sentir, né, de novo a conexão, a segurança, é lá que eles vão ter vontade de fazer diferente, né. Então, casais em lugares de proteção estão tentando administrar a dor da conexão, enquanto ainda buscam proximidades, né? Então, isso é tão bonito, né? Essa frase, né? A gente escutou, né, Bi? A dor da distância. O que é, né? Quando os casais chegam, eles estão na proteção, né? Mas eles estão na proteção porque eles estão tentando administrar a dor, né, de perder alguém, aquela pessoa que é muito importante, né? E como eles estão muito assustados, eles estão buscando, né, a proximidade. E é isso que os protetores, né, fazem. A gente sabe que tem alguma coisa errado, sabe tem lutar contra alguma coisa que a gente não sabe o nome, por isso que a gente vai nomeando o ciclo com os casais, mas eles não sabem como fazer, né? Eles estão fazendo do mesmo jeito, obtendo os mesmos resultados, muitos assustados porque eles estão sentindo que estão se perdendo, estão perdendo a pessoa que ama, né? E muitas vezes, quando a gente vê no ciclo, nas posições, né, o silêncio é para proteger, né? O silêncio é que talvez se eu falar, se eu gritar, eu vou assustar e essa pessoa pode realmente ir embora, né? Então, eu entro com as estratégias, eu desconecto muitas vezes, porque eu só quero ficar do lado dessa pessoa, né? Eu só quero ainda ter ela aqui do meu lado, né? Fala, Bi. Não, e que é isso, né? Tanto silêncio quanto protesto, porque A raiva. conectando com o slide anterior, né? Tanto quando envolve o emocional e o sexo, que mais para frente agora a Tati vai falar disso, de onde que o ciclo inverte, enfim. Mas o corpo está lhe dizendo isso, né? Tem algo de errado. Quando eles vão começar, quando tem alguma. Seja quando o ciclo está ativado o tempo todo, ou quando tem casais que vivem na reatividade, que vivem no ciclo ativo, que vivem nesse contexto de nunca conseguir relaxar. Então, o corpo está sempre dizendo que tem algo de errado. Só que eles também estão bloqueados, a reação para disso que o corpo está dizendo não conseguem fazer diferente. E quanto mais eles não conseguem fazer diferente, mais o outro também vai se proteger como sabe, que também é na ativação, também vai causar cada vez mais esse ciclo, né? Então, a gente, enquanto terapeuta, lembrar disso, eles estão porque muitas vezes, né, Tati, muitas vezes a gente também é difícil. Não sei se tá, o áudio tá ruim, não sei se tá, para mim tá aparecendo. A gente, às vezes, também é difícil isso, né? Que a gente, quando a gente vê um casal muito escalado, muitas vezes a gente paralisa também. E a gente não consegue, muitas vezes, a gente não lembra ali,
tudo que vai acontecendo com a gente, tá, mas isso é a dor da desconexão, isso é a tentativa deles de buscar proximidade, porque nem eles estão lembrando disso mais. Muitas Sim. vezes nem eles sabem por que eles estão ficando, ou quando já não tem mais o sexo, principalmente. Tem muita dor na desistência de não ter mais o sexo, tem muita dor na desistência de procurar um pelo outro, seja no emocional ou seja no sexo. Então a gente precisa lembrar disso. O que é que eles perderam? Para onde eles estão querendo voltar? O que eles estão tentando buscar novamente? A partir dessas defesas, dessas proteções, né? Que é isso, é eles lutando contra algo que às vezes eles não sabem, mas que eles sabem que eles têm que ir contra, né? E que às vezes nesse ir contra vai parecer que é contra o outro, porque é o que eles conseguem enxergar. Então, o nosso papel é fundamental nesse sentido de devagarinho ir lembrando e desacelerando e ficando com eles nesse lugar onde eles estão, para que esse restante aí, que é essa busca pela proximidade, possa começar a aparecer. Uhum. E que é importante isso, porque em quase todos os podcasts eles vão falar, né? E eles vão falar que é importante que nós, né, como terapeutas, a gente esteja olhando o casal, né? Ali a interação deles, os movimentos que eles fazem no primeiro momento, e não ir ficar preocupado com as posições, que é isso que a Bianca falou, que no primeiro momento, às vezes eles estão lutando, né? Porque eles também não estão entendendo, eles estão ativados, né, no cérebro, só dizendo que, olha, né, tem alguma coisa de ruim que está acontecendo e que pode acontecer, que seria eu perder você, né? Então, eles estão ali, né, sem muitas estratégias para resolver os problemas de outra forma. E no primeiro momento a gente precisa até entender como eles resolvem da forma negativa, né? Às vezes agredindo, machucando o parceiro. Deixa eu olhar o tempo aqui. De amiga. Então, essa da flexibilidade, né, que eu acabei de dizer, que mais do que posições ou estilos de apego, é a gente estar junto com o casal no momento presente, entendendo, né, o que eles estão contando para a gente. O sexo, ele pode ser uma forma de reparação, quando após a conexão sexual acontece a conversa reparadora, né? A conversa ela pode ser sobre o emocional, sobre uma briga, sobre a desconexão. Pode passar. A gente aqui vai dar um exemplo que ele dá, né, no podcast das posições do perseguidor sexual e do evitador, né? Então, aqui é onde vira o ciclo, né? Ela quer consertar, quer proximidade, mas quando ele chega querendo sexo, né, ela desengaja, não está mais disposta, porque ela quer outro tipo de conexão, né? Ela quer a conversa emocional. Então, o seu corpo, a resposta fisiológica ao sentimento de rejeição, né, aquela pontada no coração, aquele aperto no peito, que ela está sentindo algo muito diferente do sexo nesse momento. Então, quando ele chega pedindo isso, né, o perseguidor chega pedindo sexo, a resposta está longe de acessar o desejo, né, porque já está na proteção. Então, mas mesmo assim, às vezes vai permitir o sexo na esperança, né, de ao menos conversar, de estarem mais próximos e reparar, né, o emocional após o sexo. Então, assim, é na esperança de que, tá, a gente vai fazer sexo, a gente vai se conectar e depois, né, a gente vai conseguir reparar com as conversas. A gente vai ver quando não acontece essas conversas o que acontece.
então abaixa um pouquinho, amiga. Os perseguidores sexuais geralmente, né, procuram conexão através do contato físico, né? Que eles estão sendo... eu preciso dizer que os perseguidores têm uma função muito importante nas relações, né? Porque os perseguidores é que eles buscam a solução, eles buscam a conexão, eles... né, quando o perseguidor fica cansado, que o casal chega às vezes com um perseguidor cansado, é porque ele já tá ali, ele já fez muita coisa, né, para buscar essa conexão, ele já buscou muito de muitas, né, maneiras. Eu diria que o perseguidor ele é a ação, né, ele tá ali olhando para entender o que eu posso fazer para melhorar essa relação. É ler o livro, é ler um artigo, ele está buscando formas de entender para simplificar, até para contar para o evitador, né? Se a gente fizer assim, pode ser que... Então, o perseguidor, ele tem uma função bastante importante, né? E o perseguidor sexual, ele geralmente, então, quando ele vai buscar a conexão através do contato físico, ele já está sendo vulnerável para buscar o sexo, porque ele pode ouvir não. E às vezes ele ouve não 1, 2, 3, e ele continua buscando, né? Porque ele continua com a esperança de que se tiver essa conexão, eles podem reparar, né? Então, estão tentando fazer reparos sem palavras, mas o evitador, ele pode não ver essas tentativas, porque os evitadores, eles precisam das palavras. E o evitador, ele pode, né, entender que ele só está me procurando porque ele quer sexo, né? Ele só está procurando porque ele gosta de sexo. Ele não quer, né, conversar, ele não quer me entender, né? Isso pode aumentar a pressão, né, fazendo com que o evitador, no primeiro momento, ele comece a se afastar, ele começa a realmente evitar, né? E o perseguidor percebe isso como rejeição à sua tentativa de conexão, né? Então, é onde vai aprofundando, né, essa desconexão. Ambos estão machucados, ele e ela, e acaba voltando com a raiva, com a frustração de ser deixado sozinho, e aí vai aumentando, né? Vai escalando mais o ciclo negativo do casal. Então, essa falta de comunicação, né? Essa falta de entender, né, essas posições, os lugares que eles estão, as estratégias que eles utilizam, faz com que eles fiquem presos no ciclo negativo, né? O que fala que é o ciclo negativo vicioso, né? Então, eles sempre dão as mesmas respostas para qualquer tipo de procura, né? Quando a gente está no ciclo negativo. É muito comum a gente ouvir, mas eu já tentei de tudo, eu fiz isso, fiz aquilo, e sempre ele responde desse jeito, né? Porque vai ficando ali com a falha mesmo de comunicar o que realmente eu estava querendo, né, quando eu fui te buscar. Bom dia, amiga. Quando ele ou ela, né, tentam... quando ele e ela tenta transar apenas para satisfazer e deixá-lo feliz, né, o que pode acontecer? Então, quando eu cedo, né, porque eu tô com medo também de perder, né, então eu já falei não 1, 2, 3 vezes, e vai chegar a 4ª, eu sei que se eu falar não, a gente vai ter uma briga muito grande, né, uma discussão, e aí eu acabo falando sim, né, porque eu quero deixar o meu parceiro feliz, ou eu quero diminuir um pouco a energia, porque talvez eu tenha esperança que a gente possa conversar depois. Então, a gente tem 4 possibilidades perante o ciclo, né, o que tem a ver com as estratégias e os recursos utilizados em momentos diferentes. Então, pode ser perseguidor sexual ou emocional, e o evitador sexual ou emocional, e isso vai trocando, tá? Então, pode ter um perseguidor sexual, mas ele, por exemplo, ser um evitador emocional, e isso, né, pode mudar aí conforme as estratégias
que vai usando em diferentes momentos, tá? Então, pode ser que o perseguidor emocional, que também seja sexual, passe a rejeitar o seu parceiro para mostrar como é sentir a rejeição, né, no sexo. Então, olha, eu vou te mostrar como dói. Então, também vou dizer não para você quando você vem me procurar para fazer sexo. Então, para tentar de forma prática, né, que o evitador perceba o desespero, né, ele tem a tentativa de mostrar, né, como é querer muito a conexão e não ter, receber um não, né? E pode ser que o evitador sexual esteja dizendo, com a negação, que essas coisas precisam ser conversadas, que são muito importantes para ele, para ela, que não será fácil assim conseguir a aproximação sexual, enquanto isso, né, não estiver sendo resolvido, né? Então, eu tô aqui sozinho, então eu preciso, né, que as coisas sejam conversadas e não vai ser tão fácil assim, né? E que às vezes isso pode aparecer na tentativa do sexo, ou no planejamento de tempo juntos, ou no que um e outro vão fazer, né? E que é isso que vai fortalecendo esse bloqueio do casal. Porque se em algum momento da relação, o sexo, ou essa proximidade, esses convites para estarem juntos, foi uma estratégia de conexão, e por todo esse ciclo, e onde que vai virando, né, o ciclo sexual e o ciclo emocional, muitas vezes é nessa intersecção dos dois que o bloqueio vai ficando enrijecido, porque o casal vai se sentindo, né, essa mágoa, vai tendo assim, mas o que adianta eu procurar se quando eu procuro nunca vai ter abertura, né? Ou então, não, mas o que adianta eu tentar estar ali para ouvir se aí depois a gente não tem nenhum momento juntos, é isso e pronto, e acabou. Então o casal vai se vendo bloqueado nisso, porque aquilo que já foi uma estratégia de conexão passa a ser um reforço daquele ciclo, né? E que nunca vira, né? Porque quando um persegue, o outro evita, quando um evita, o outro persegue, e aí vai ficando um enrijecimento mesmo. É que o que eles chegam cansados, né? Porque assim, eu vou fazer sexo na esperança, né? Vou ceder, vou fazer o sexo, vou me conectar na esperança de que depois ele volte para mim e pergunte, né? Ele queira conversar comigo. E aí eu faço sexo nessa tentativa de conexão e depois o sexo ele vira de lado e me deixa sozinha, né? Ou eu vou conversar, porque daí quem sabe depois disso pode ficar tudo bem e a gente pode ter sexo, pode estar junto, e aí não, conversa e só piora. Então, o emocional e o sexual sempre estão, né, entrelaçados, tem uma intersecção nos dois, né? Então, ambos estão tentando comunicar algo sobre o seu desejo de conexão, embora, né, chegue ao outro como uma tentativa de machucar, né? E daí, no podcast, eles fazem uma pergunta: por que machucamos as pessoas que amamos, né? E daí é uma forma de distanciar da nossa própria dor, né, e tentar mostrar o outro, né, esperar que algo mude. Então, que é a famosa esperança, né? Eu vou te mostrar onde dói, eu vou vou fazer com que você se sinta rejeitado, né, para você saber exatamente onde dói aqui em mim, né? Então, comunicando dessa forma é a única, né, maneira que a pessoa acha naquele momento, né, ele ou ela, né, de dizer onde está doendo. Só que aí é a tal da emboscada, né, porque nós estamos machucando e afastando a pessoa com quem nós gostaríamos que estivesse no nosso lado, que a gente estivesse tentando conectar, né. E aí, por que a gente faz isso, né? Porque nós somos humanos, né, gente? Doeu em você, doeu em mim também. Então, em meio à confusão, e quando
A gente está lá, né, com ativação corporal, com o cérebro todo dizendo só, foge, isso não tá bom, né, buscando essas estratégias, fica muito confuso, e aí, nesse momento, a gente vai para a nossa parte primitiva, né, do cérebro, que é a perspectiva de que a gente ou luta, né, ou a gente tem que fugir. Né? Quer falar alguma coisa aqui, amiga? Desse pedacinho? Não, é isso, né? Que é essa questão dos sermos humanos, né? Que é o que eles trazem, se colocando também, né? Eles olham para como que muitas vezes, por exemplo, nós terapeutas sabemos disso tudo, vemos isso com os nossos casais, trabalhamos com nossos casais, mas quando estamos nessa posição perante o nosso ciclo, que todo mundo, né, que tem um casamento vai se ver diante da desconexão em algum momento, a gente está ali também reagindo, e é isso que acontece com os casais, só que é isso, quando não existe, né, uma terapia, ou quando não existe essa retomada de olhar para o que está acontecendo, de sentir, de organizar tudo isso, vai vir como uma proteção, como uma defesa naquele momento, né? E que é aí que pode chegar nessa questão do machucar, né? Que eles colocam, é uma pergunta que já tem há muitos anos, né? E que a gente muitas vezes não acha outra resposta a não ser isso, né? Que nós, humanos que somos, temos reações muitas vezes que não é que nós gostaríamos de ter, mas num desespero de se fazer entender, de se conectar, de tentar fazer algo que parece diferente, embora seja a mesma coisa, isso vai acontecendo, né? Humanos assustados, né? Uhum. Quando a desescalada, então, né? Quando o casal começa a ter essas conversas, começa a ver que o parceiro está num lugar muito parecido, né? Que ele, tentando também lutar contra o sentimento de não ser compreendido, de não ser importante, de não se sentir valorizado, tentando lutar contra isso para manter a relação, ambos podem ver que estão na mesma página, que seja uma página que às vezes a gente não gostaria de estar, né? A gente não gostaria de estar neste lugar. Então, a desescalada do ciclo, né? Então, no primeiro momento, a gente interrompeu o ciclo vicioso, começar a ouvir um ao outro, entender as posições, né? E a proteção é como se a gente autorizasse o outro a se proteger daquele jeito e não brigasse mais porque ele está se protegendo, né? Desse jeito. E compartilhar com o parceiro, né, que consegue entender por que ele faz o que faz, né? Então, por que ele faz daquele jeito e às vezes me machuca tanto. Eu te entendo, eu consigo te entender. Né? E então a gente acho que é para baixo. Deixa eu ver se agora é o roleplay. Tá, então a gente conversou aqui, né? Eu dei uma organizada, né, nos podcasts, qual a diferença entre o terapeuta entender o ciclo, né? O ciclo do casal, entender o ciclo com eles, qual é o primeiro estágio para resolver as questões sexuais, qual o sinal que o casal entendeu, né? Então a gente, durante a sessão, nós terapeutas, né, a gente vai ficar atento para os sinais que os casais eles vão nos dando, né, de que eles estão entendendo, né, e que eles estão chegando naquele lugar, né, de entender o ciclo, parar, né, entender o porquê você faz isso do jeito que você faz. É como se eu pudesse agora autorizar, né, a você fazer isso, né, mesmo sabendo que isso às vezes me machuca, mas eu entendo, né, o porquê você faz isso, e compartilhar, né, eu contar para você, né, eu poder falar para você por que eu faço isso, né. O George fala, né, o teste da desescalada é esse que a gente fica buscando, né, e como casal ele vai identificando, né, o ciclo negativo e os gatilhos comuns que faz com que eles iniciem, né, e que eles entrem no ciclo. Então, isso, quando a gente começa a desescalar o ciclo, isso começa a ficar bem claro
né, para os casais, o que está acontecendo ali na briga, na desconexão, né? Acho importante eles falarem, não sei se você falar isso, amiga, que no podcast, quando o casal, né, chega nesse momento de desescalar o ciclo, que nós terapeutas temos a tendência, quando a gente vê o casal começando a se entender, né, e compartilhando um com o outro, a gente tem a tendência de querer já ir para a próxima etapa, para a próxima fase, né? E aí ele diz que é importante que a gente também dê um tempo para o casal, né? Eles usam a palavra assim, comemorar, né? Que o casal possa ficar um pouquinho também curtindo aqueles novos movimentos, entendendo os movimentos, antes da gente querer que eles façam novos movimentos, novas conversas. Então é importante deixar um tempo para o casal ficar neste lugar, né, com o ciclo desescalado, antes que a gente queira que eles comecem a fazer novas conversas, novos movimentos, queiram ir para a solução. É claro que os casais vão querer ir, né, porque quem não quer, né, e buscar momentos de conexão, mas é importante. Então, eles dizem que uau, chegamos aqui, agora vamos ficar um pouquinho aqui, né? Vamos ficar desescalado um pouquinho, experimentem isso, e é importante até para o cérebro, né? Porque assim, vai ser um tempo que eles vão ficar desativado e o cérebro vai começar a ver aquelas conversas como não tão perigosas. Então, é importante que o casal tenha um tempo e a gente tenha a sensibilidade de deixar eles um tempo também curtindo quando eles chegam nesse lugar. Fala, Porque amiga. eles vão entendendo também, né? Assim, hoje mesmo eu estava numa sessão em que veio deles, eu até brinquei, disse, nossa, parece que vocês engoliram um livro, então agora dizendo as palavras, porque eles próprios estavam dizendo, né? Precisa de tempo, não é de uma hora para outra, são algumas tentativas, a gente está no começo, a gente precisa repetir isso algumas vezes, eles vão sentindo isso, que não é, né, o que eles também falam no podcast, precisa de maturidade, precisa de, né, muitas vezes disso acontecendo, de tempo, para que realmente a mudança possa acontecer. Então, e que não vai ser na primeira tentativa, e que muitas vezes, né, até por descuidos nossos, o casal faz uma vez, conecta e acha que vai ser assim sempre, né? Então, do quanto que é importante a gente ter essa clareza para que eles também tenham, que a desescalada vai acontecendo, né? E eles vão sentindo isso e vão tendo conversas diferentes, mas que não quer dizer porque uma vez eles resolveram isso sempre vai acontecer, ou que tem algo de errado se isso não acontecer. Porque é isso, né? Tem o tempo, tem a maturidade de ver o que está acontecendo, de conseguir de fato se colocar no lugar um do outro, de conseguir permitir, né, que esse casal volte a algo que às vezes eles nunca tiveram, que é de se cuidar, né, de ter essa consciência de que eles precisam cuidar um do outro, de que eles estão ali também nesse sentido, não apenas de se proteger, mas de cuidar um do outro, não de proteger o outro de si mesmo, enfim, não, que eles podem fazer isso juntos, né? E que é isso, quanto mais eles fazem, mais isso também vai podendo acontecer. Mas que é uma mudança que precisa dessa, né, dessa desacelerar, né? Que até acho que a frase do próximo episódio. Acho que é a próxima, amiga. Isso. Falar sobre isso em 4 movimentos separados, né? Ajuda as pessoas a pensar e a organizarem internamente, né? Isso leva a organizar a sua relação e dá mais flexibilidade sobre o que elas podem fazer. Então, aprender essa linguagem do evitador e perseguidor, né, ajuda a sair da perspectiva de que a briga é sempre uma selva e permite entender mais um outro. Então, entender, né, essas posições não é para ficar rígido, para enquadrar, né, dizer, você é assim, faz isso, mas é mais para dar uma perspectiva mesmo, né, de que a gente pode fazer diferente, né. E agora nós vamos fazer um roleplay.
Ai, 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 amiga, tô nervosa. Agora que eu fico nervosa, né? Ai, ai, ai. Agora a gente vai ser George Lowry aqui. E, na verdade, a gente vai fazer... a Bi vai ser o evitador e eu vou ser a perseguidora. Nós estamos trocando de posições aqui no nosso ciclo, né, amiga? É um ciclo complexo aqui. E a gente vai começar com o casal desescalado, né? Então, a Bi vai ser a evitadora e eu o perseguidor, e a gente vai fazer uma conversa, né, Bi? Uma conversa que esse casal já pode escutar um pouquinho mais, né? O que um outro tem para dizer quando a gente já está conseguindo entender por que você faz isso, e eu estou tentando, né, consigo acolher você, o que chega para mim. Acho que é importante a gente entender que nesse roleplay, acho que a gente vai mostrar que não significa que nunca mais eu vou fazer aquilo que te faz, né, entrar no ciclo. Eu posso até continuar fazendo, mas onde vira o ciclo é quando eu começo a entender o que você faz isso, né? Não é porque você não quer estar comigo, né? Mas sim, você faz isso porque às vezes você sente, né, a necessidade de se proteger, ou às vezes você sente a necessidade de se afastar, ou, né? Ou você só faz isso porque você sempre fez assim e aprendeu desse jeito. Então a gente vai tentar aqui fazer um trecho, né, dessa conversa. Né, começando pelo evitador, como é no processo, né? Porque é importante que, perante a crítica, né, o evitador consiga ser capaz de dizer que entende isso, de onde que ela vem, embora seja difícil para o cérebro dele reconhecer isso, né, ou dela, enfim. Porque já tantas vezes essa mesma situação já machucou. Então é natural que demore, ou é natural a proteção. Mas a gente vai dar um exemplo de como é quando as coisas estão desescaladas, né? Bom, já está no momento bom da sessão, né? Então que aí essa conversa pode ser depois de uma escaladinha, né? Depois de uma situação, depois de uma tentativa de aproximação sexual que não aconteceu, pode ser em vários contextos, né? Bom, então, eu passei tanto tempo me ressentindo da sua mágoa, pensando que você só queria me incomodar, me encher o saco, me reclamar de mim, me colocar num lugar ruim, que eu nunca consegui ver que essa raiva era você tentando se conectar comigo. Não tinha como. Meu cérebro nunca via isso, porque parecia que isso só queria me machucar. Então eu não via o quanto você estava lutando por nós. Não conseguia ver isso. Senti que tinha que me defender. E aí eu não consegui te dizer que isso fazia algum sentido para mim, porque não fazia. É tão bom ver quando você fala, né, que você fazia tudo isso porque você estava querendo algo melhor para a gente, né? Algo melhor para nós. E não é só por mim, é por nós. Né? Às vezes, quando eu não vejo isso, quando eu vejo você também só reagindo, né, e não me entendendo, eu também reajo. E eu reajo, às vezes, a isso com raiva. Né? Eu só sinto raiva. Como uma tentativa, né, de que eu me proteja, né, dessa mágoa, me proteja da vontade que eu tenho de ficar com você. E é muito bom para mim eu saber disso, né? Você não tá querendo me magoar ou me ver como alguém, como um idiota que não se importa, como alguém que não tá nem aí, como alguém que não sente nada, porque
esse tempo todo eu sempre senti, só que eu não sabia o que fazer. Quando você estava com raiva, meu corpo, meu cérebro dizia que eu tinha que me afastar de você, porque eu precisava de um tempo, porque se eu ficasse ali, eu poderia te machucar mais, eu poderia reagir a isso de uma forma que ia estragar tudo. E aí eu não queria, agora que eu sei de como que você se sentiu e do quanto que isso foi ruim e fez você sentir que eu não estava ali, isso me dói, porque não era isso, nunca foi essa a intenção, eu só achava que como que você ia querer que eu estivesse por perto se você estava com tanta raiva de mim? E aí eu me afastava. Eu fiquei por tanto tempo brava com você. Eu tentei de tantas formas me aproximar de você. Mas quando eu não via mais alternativas e quando eu não conseguia chegar perto de você, parecia que tinha algo crescendo dentro de mim. Porque era só o meu jeito de tentar fazer as coisas ficarem bem. E eu entendo, né, que você tenha experimentado isso, né, na sua família, que você só tenha tido essa experiência, né? Mas hoje eu sei que não é assim, né? Hoje eu sei que você precisa de tempo, né? Não é que você não se importa. Isso me ajuda. Saber que... Porque às vezes, quando eu digo que eu preciso de um tempo, e aí você já acha que eu não me importo, tudo isso vai também fazendo com que eu... Parece que eu não tenho espaço para chegar até você. Então, quando isso acontecia, era isso que se passava, né? E às vezes não é, por exemplo, quando eu não estava afim de estar perto, quando eu não estava afim de estar de fazer alguma coisa que você convidou, ou mesmo da gente ter sexo, não era porque eu não queria você. Às vezes a minha cabeça está com muita coisa, às vezes eu não consigo relaxar, às vezes tudo fica... E eu não sei como mostrar isso, eu não tenho palavras para te dizer, porque parece que vai piorar e às vezes piora mesmo. Então, saber que esse meu silêncio te faz sentir como se tudo fosse com você, ou como se... E não porque eu sou errado, ou porque eu não dou conta, ou porque eu não sou capaz. Isso me ajuda talvez a te mostrar um pouco mais disso, né? Olha, sei lá, né? Que nem agora, assim, eu tô dizendo, não é que eu não quero estar com você, eu quero. Só que eu preciso de um pouco mais de tempo para conseguir te mostrar o que é isso, ou mesmo pedir a tua ajuda. É tão bom escutar isso, porque é tão difícil para mim, né? Saber que quando você precisava do seu silêncio, né? Quando você precisava ir para esse lugar, e eu ficava ali, já tinha tentado todas as coisas, o que às vezes eu sentia era muita raiva, e eu ficava assustado, sem saber o que fazer, né? Só te vendo ali no seu canto, precisando de mais tempo, né? E às vezes o meu medo, o meu ficar ali assustado, com muita raiva, eu só te procurava daquele jeito. Mas agora eu te entendo, consigo te entender, né? Que você estava ali, mas que você precisava só de um tempo. Não é que você não queria estar comigo. É difícil às vezes, né? Porque quando eu te procuro, eu quero estar com você, mas eu consigo te entender. Bom, a conversa poderia continuar mais, mas assim, acho que é um exemplo, né? E que poderia... Precisa chegar no ponto, né? De que, bom, talvez o que ela possa dizer, como aconteceu hoje com um casal meu, ela disse: talvez quando você me falar algumas coisas, eu ainda vou me irritar. Sim. Ou eu vou chorar. Só que mesmo quando eu estiver irritada ou chorando, eu não quero deixar de te ouvir.
Para que a gente possa lidar com isso juntos. E ele também disse, pode ser que eu também não consiga te mostrar de início, mas eu também quero que você saiba que nesse não conseguir te mostrar, eu ainda assim estou com você e você consiga ficar segura de que o que eu estou buscando também é segurança. Né? Por isso que eu disse para eles, parece que vocês engoliram um livro. Né? É exatamente. A gente poderia também dizer, né, amiga, que é difícil para mim, mesmo sabendo que acontece tudo isso dentro de você. Né? Porque ter que ficar te esperando, né, sem uma resposta no silêncio, me assusta. Como realmente, né, eu preciso sentir, né, o contato, que você está aqui perto de mim. E é como se cada vez mais que eles vão falando sobre isso, a segurança vai aparecendo e vai trazendo a permissão para eles olharem e cuidarem juntos daquilo que não dá, né, para ser falado no meio de um ciclo negativo. Então, vão atribuindo mais significados, novos significados, vão entendendo, né, o porquê cada um está naquele lugar, o quanto difícil que é difícil para os dois, né? Acho que eles vão olhando que é difícil para nós dois, não é difícil para mim, a minha dor não é maior que a sua, né? Então não é competição. Bem, acho que... E para finalizar, só tem mais uma frasezinha e depois vamos para a conversa. Sim. Nós terapeutas precisamos estar atentos, né, sabermos que tem tanto acontecendo nesses momentos entre os casais, eles estão trocando posições e se protegendo de maneiras diferentes e têm diferentes necessidades, e que se nós desacelerarmos, a gente pode ajudá-lo, né, ajudá-los, as pessoas a ter relações mais saudáveis. Aqui eu acho interessante, né? Porque na sessão, às vezes, a gente vê isso acontecendo, né? Quando a gente percebe que o nosso parceiro está cansado, ou quando a gente percebe que o outro está muito irritado, aparece alguma, né, emoção, uma raiva, automaticamente, né? Os pacientes, os casais, eles corregulam, né? As emoções, e nesse momento eles podem trocar, né, de posições, assim, eu posso passar a evitar e ficar mais silêncio, só porque eu não quero que isso aumente, ou porque eu estou sentindo, né, que o meu parceiro ali naquele momento está muito difícil para ele, e eu só quero poder estar para ele naquele momento, então acaba que, né, as posições, as estratégias, elas podem mudar, e acho que isso é importante para a gente ter, né, essa clareza de que a sessão está acontecendo ali, né, no momento, e a gente entender quais são as estratégias, né, que aquela pessoa usa, mais para a gente conseguir até organizar e fazer com que eles também entendam e criem recursos, mas não é fixo, não é rígido e pode estar sempre mudando. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente. Os podcasts são esse, né? O Foreplay Rádio, é o 373 e o 257, né? O Desescalando o Ciclo Sexual Negativo, e a intersecção da emoção e o ciclo sexual. Era isso, né, amiga? Será que a gente consegue